Meus irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Desta vez nós vamos caminhar do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos exorta nessa noite, e rogamos que o teu Espírito, que marca as nossas almas em Cristo, fale conosco, abra o nosso entendimento para crermos, para sermos transformados. Por meio de Cristo que oramos. Amém. Qual seria o currículo ideal dos servos de Cristo? Qual seria o histórico necessário para servir a Deus? São perguntas legítimas que podemos fazer. Podemos imaginar quais cursos ou experiências que devem ser requeridas para quem exerce o ministério, seja o ministério da palavra, da pregação, como os pastores, ou o ministério da palavra por meio dos outros serviços alinhados no corpo de Cristo. E às vezes, meus irmãos, parece que algumas pessoas da igreja pensam que é preciso terminar o doutorado, fazer estágios, ter experiências com décadas para finalmente servir a igreja. Porque eu me pergunto muitas vezes, o que faz alguém, membro desta igreja, tanto tempo na igreja e nunca serviu ao ministério? Nunca esteve alinhado, nunca esteve atento ao serviço da igreja, ou já foi em algum ministério, já esteve ali, mas hoje tirou licença, um sabático, que já dura alguns anos. Isso é um problema muitas vezes, porque fica parecendo, meus irmãos, que precisamos adquirir algum tipo de grande currículo para finalmente começarmos o nosso serviço ao Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve esse trecho que acabamos de ler, ele está continuando aquela digressão que eu falei aos irmãos há algumas semanas atrás, quando ele interrompe a história que estava contando com respeito a Tito, quem ele aguardava com certa ansiedade em sua alma, porque não chegava. E agora ele passa a tratar da natureza do serviço do ministério da palavra. Eu já expliquei aos irmãos, de maneira primária, Paulo está preocupado com a liderança, com a pregação da palavra de forma autoritativa, de forma oficial. Aqueles que se afadigam no ensino das escrituras sagradas como pastores. Esse é o foco dele de forma principal ou primeira.
Mas ele não estaria escrevendo uma carta que deve ser lida para toda a igreja, se fosse somente a estes que Paulo está preocupado, ou com quem Paulo está preocupado. Na verdade, por aplicação, nós podemos observar que todo o serviço da igreja, toda a diaconia, que é a expressão grega para designar o ministério, ela deve seguir alguns princípios, ela deve ser direcionada, norteada por algumas verdades, e que Paulo está tratando delas, e nós paulatinamente vamos trabalhando no decorrer dessas semanas. Agora, especificamente, Paulo traz um tom um pouco mais duro para com a igreja. Eu já falei para os irmãos, não é nenhuma esquizofrenia de Paulo, ele não é bipolar. Às vezes Paulo está sendo mais ameno, às vezes mais duro nessa carta. Eu já dei para vocês algumas possibilidades, talvez inclusive por causa da forma de escrita da época, em que não dava para você simplesmente passar o erro-ex para os mais velhos. Você simplesmente tinha que continuar o que estava escrevendo, depois você voltava ao tema se alguma coisa aconteceu no meio da escrita. O que parece que foi o caso quando Paulo está escrevendo a carta e recebe a visita de Tito, finalmente trazendo informações da igreja. Mas as informações que Paulo traz aqui são muito sérias, porque, como já vimos em outros momentos de outras séries de sermões aqui na igreja, o apóstolo Paulo tem como inimigos da igreja, já nessa época, pessoas que dentro do corpo de Cristo, inseridos na igreja e vindos de Jerusalém em sua boa parte, queriam obrigar os cristãos gentios a se tornarem judeus. A estes, o apóstolo Paulo chamará de judaizantes. São aqueles que, entendendo que a identidade judaica, e especialmente as 3 características mais básicas do judaísmo, que são a circuncisão, as dietas da lei e a guarda dos dias de sábado, dos dias santos, eram marcas distintivas do cristão em geral. Portanto, mesmo um gentio que nunca teve qualquer relação com Israel de forma consanguínea, necessariamente para ser cristão, precisaria também ser circuncidado, cumprir as dietas da lei e guardar as festas judaicas. Para esses, portanto, essas marcas distintivas não estavam de modo alguma caducas, não tinham acabado, mas elas eram fundamentais para a redenção, para a justificação, a salvação. E contra estes, o apóstolo Paulo escreverá muita coisa, em muitas suas cartas, especialmente a gente pode listar a carta aos Gálatas. Possivelmente porque ali na Galácia, a presença desses judaizantes trouxe um grande problema para o apóstolo Paulo. No entanto, como veremos aqui hoje, lá na igreja de Corinto, isso já estava acontecendo também. Ao que parece, esses homens, líderes falsos, mestres falsos, levavam consigo de Jerusalém cartas de recomendação falsas, talvez inclusive atribuídas a um dos apóstolos, talvez Pedro. E com essas cartas chegavam nas igrejas, no caso específico de Corinto, e diziam: olha aqui, nós temos autoridade para ensinar vocês coisas que vocês ainda não sabem. Estamos vindo de Jerusalém, a sede, por assim dizer, do cristianismo, é onde estavam os apóstolos, e trazemos para vocês notícias fresquinhas do que de fato vocês devem crer. Talvez ali alguém dissesse: veja bem, aqui quem chegou primeiro foi Paulo. E o que Paulo ensinou para a gente, ele disse que se até um anjo trouxesse outra coisa que fosse anátema, por que vocês estão agora querendo trazer coisas diferentes?
Então esses judaizantes estariam questionando o apostolado de Paulo com o seguinte argumento: estão vendo? Temos cartas de Jerusalém. Mostre a carta de Paulo. Qual é o currículo? Qual é o reconhecimento que este apóstolo, que não está dentre os 12 primeiros, nem tampouco é Matias, o que substitui o Judas, qual é a credencial dele para ser de fato um apóstolo? Meus irmãos, esse tipo de questionamento parece que ganhou o coração de algumas pessoas em Corinto. Porque o que nós veremos nessa noite é exatamente que esses judaizantes, trazendo consigo um falso evangelho, uma distorção dos ensinos de Cristo, estavam tentando tirar a autoridade da pregação de Paulo e necessariamente também do evangelho que Paulo pregava em Corinto, por meio de um artifício comum da época, as cartas de recomendação. Isso não é nada inventado pelos judaizantes. Até hoje, na verdade, nós temos cartas de recomendação. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, em alguns momentos, ele usa trechos dela para recomendar quem está levando a carta. Por exemplo, nós sabemos que possivelmente foi Febe que levou a carta de Paulo aos romanos. Por isso, lá no capítulo 16, ele recomenda a Febe. Ele está dando uma certa autoridade a ela, ainda que ela fosse uma mulher, contudo, portanto, não poderia ser uma líder da igreja, mas estava ali encarregada de levar esta carta aos romanos. Como também outras cartas, nós sabemos que a primeira carta canônica, ou melhor, não a primeira, mas a terceira carta, que é a chamada Severa, que Paulo chamou de Severa. Já vimos isso na introdução da igreja, da carta da igreja em Corinto. Ela foi levada por Tito, a carta Severa, e que essa era a preocupação de Paulo, quando, tendo levado a carta Severa, Tito talvez tivesse sofrido algum tipo de atentado lá em Corinto. Graças a Deus não foi isso, ele recebe boas notícias, já vimos isso no último sermão. No entanto, meus irmãos, essas cartas de recomendação agora estavam sendo usadas como uma estratégia para desmerecer o ensino de Paulo. E, portanto, Paulo, de forma um pouco mais dura, aperta um pouco mais o parafuso para explicar à igreja como as coisas devem ser. Na verdade, meus amados irmãos, o que vemos nesse trecho da carta é que, muito diferente de uma recomendação de uma carta, de uma recomendação de um currículo, de experiência de trabalho ou coisa do tipo, o que de fato nos capacita é a graça de Cristo, para que nós preguemos a graça de Cristo. A graça de Cristo nos capacita a pregar sua graça. É graça que capacita e é graça que anunciamos, como veremos mais à frente. Primeiramente, meus amados irmãos, versículo de 1 a 3, Paulo nos diz que o ministério, ele é evidenciado pelos frutos. O serviço a Deus, o ministério a Cristo, ele tem como recomendação muito mais os frutos daquilo do que exatamente alguma autoridade formal que possa ser concedida. Veja comigo mais uma vez o texto. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Observe, o apóstolo Paulo não está negando que haja contexto para que cartas de recomendação sejam escritas. Como eu disse, ele já havia feito isso, o uso delas.
No entanto, o apóstolo Paulo está indo mais fundo no problema. Está mostrando para estes que agora requerem dele algum tipo de autorização para a pregação, que eles mesmos foram fruto do trabalho do evangelho que ele, o apóstolo Paulo, pregou. Portanto, seria um grande contrassenso agora a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo exigir dele, o plantador, aquele que evangelizou, aquele que discipulou aqueles irmãos, que agora ele mostrasse a autoridade que ele tem para pregar. Só se ele voltasse no tempo, né? Que autoridade eles têm para pedir carta de recomendação àquele que disse a eles do evangelho? É um contrassenso. E Paulo quer mostrar para eles o absurdo que eles estão sendo levados ao engano. Paulo evangelizou e plantou aquela igreja, meus amados irmãos. Vemos isso nos relatos em Atos, por Lucas. Como que agora, por influência desses grupos judaizantes, que enganando a igreja, querem desmerecer o trabalho de Paulo, esses homens querem exigir de Paulo algum tipo de recomendação. E amados, Paulo poderia enviar uma carta de recomendação escrita por Pedro e outros dos apóstolos. Ele tinha essa condição, vemos isso relatado no livro de Atos. Mas por que ele não o fez? Porque ele estaria alimentando o engano desses falsos mestres. E pior, se colocando no mesmo patamar deles. Porque se eles tinham uma carta, e lembra, nós não temos cartório nessa época, tá? Não tem como verificar qual é a firma reconhecida, qual o cartório em que houve, que Pedro reconheceu a sua assinatura. Não tem isso. Os caras estão vindo de Jerusalém, trazem carta, está escrito, Pedro. Eles não têm como verificar, eles não têm como comparar, a não ser, preste bem atenção nisso, a não ser pelo conteúdo do que está sendo pregado e o fruto desse conteúdo, o fruto do que está sendo pregado. Portanto, Paulo, não sendo levado pelo engano do ensino desses falsos mestres, e se colocando nessa estratégia satânica de enganar a igreja, aponta o problema maior deles. É que, na verdade, o próprio trabalho dele na vida desses irmãos é testemunho o suficiente para que eles creiam no que ele está pregando. A carta, portanto, diz Paulo, são vocês mesmos. Primeiramente ele diz que essa carta é uma carta que está no coração dele, daqueles que pregam. Veja o versículo 2. Vocês são a nossa carta. Porque agora ele mostra, evidencia que a própria carta de recomendação são aqueles que pedem ela. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração. Como que Paulo está dizendo que aquela igreja que mora no coração dele, que ama aquele povo, em outros momentos Paulo diz com lágrimas, lembro de vocês. Portanto, essas pessoas, o nome delas, o rostinho delas está encravado no coração de Paulo. Só que a carta que eles são de Paulo, ela não é uma carta privada, tal e qual a carta desses judaizantes. Isto é, uma carta que eles levam, particular, que eles mostram, mas que não pode ser verificada. Não tem ninguém para atestar a veracidade dessa carta. Mas olha o que Paulo diz. Essa carta, no coração dele, ela é conhecida ou reconhecida e lida por todos. Literalmente, o texto grego diz, por todos os homens. Qual a ideia?
é que eles são um testemunho público do ministério de Paulo. Ao invés de precisar de uma carta de recomendação privativa, individual, a vida da igreja, a continuidade do trabalho, do serviço daquele próprio povo, em eles existirem como igreja, é um testemunho público em que qualquer um, até os incrédulos, podem ver e dizer: esse trabalho é de Paulo. Esse trabalho quem fez foi Paulo. Quem pregou aqui foi Paulo. Quem exerceu esse ministério da palavra foi Paulo. Portanto, o questionamento com respeito ao ministério de Paulo é um profundo contrassenso, é uma contradição absurda, porque estaria contradizendo a própria existência da igreja. Assim Paulo diz: vocês são a evidência, o fruto do trabalho. Mas, talvez, a um primeiro olhar, poderia parecer que Paulo está dizendo que esse trabalho é fruto simplesmente da obra dele. Como eu disse, alguns poderiam dizer: olha aí, ó, a igreja aqui quem plantou foi o apóstolo Paulo. Talvez tivesse até uma plaquinha lá no templo, né? Esse templo foi construído durante o pastoreio do apóstolo Paulo, aqui da igreja presbiteriana de Corinto. Mas o versículo 3 não nos deixa nos enganar. Veja como o apóstolo Paulo, ele é cuidadoso nos seus escritos, para que nós não nos levemos ao engano das obras humanas como aquilo que faz com que as coisas aconteçam. O apóstolo Paulo adiciona o versículo 3, veja o texto: vocês manifestam que são cartas de Cristo. Olha só, primeiro ele disse que vocês são a carta dele, ou melhor, a igreja de Corinto era a carta dele. Agora ele diz: vocês, a igreja de Corinto, manifestam na verdade a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Opa! O serviço o qual o apóstolo Paulo prestou a Cristo é um serviço como um amanuense. Amanuenses, queridos, naquela época, eram como que secretários. Pessoas que escreviam em lugar de outras. Seja porque aquela pessoa não escrevia, não sabia escrever, ou por uma outra questão que levava para que aquele secretário amanuense, ele escrevesse em lugar dele. O apóstolo Paulo fez uso de amanuenses. Algumas cartas dele chegam, né, a ter ali alguns discípulos de Jesus, dizendo: olha, quem está escrevendo sou eu, mas Paulo quem está assinando, né? Então, Paulo diz como que ele, sendo uma espécie de amanuense, isto é, o Senhor me usou para escrever a carta que são vocês. Ele diz: essa carta, no entanto, ela é escrita não com tinta, não em tábuas de pedra, que claramente Paulo está trazendo à memória o próprio recurso que ele usa para escrever a carta, e o recurso de outrora, do passado, quando a lei foi escrita. Ele vai voltar a esse assunto mais para frente. Ele vai desenvolver isso ainda mais. Mas Cristo não escreveu nos corações de vocês com tinta, ou com pedra, ou em pedra, mas com o Espírito do Deus vivo, em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ontem eu estava folheando um livro que foi escrito sobre avivamento, pelo famoso avivalista do final do século XIX, Charles Finney. E se você já ouviu falar de Charles Finney, eu espero que você tenha ouvido falar mal dele. Finney é pai de praticamente tudo que é ruim dos nossos tempos evangélicos de hoje. Finney é o promovedor dos chamados cultos de avivamento.
Um avivalista que dizia que com o método e os meios corretos, o avivamento é certo. Ele, por exemplo, é pai do chamado momento de louvor, que vocês são tão acostumados, com músicas que preparam o coração para a pregação. Ele criou isso com a ideia de que o coração tem que ser amolecido pelas músicas, e quanto mais essas músicas forem conduzirem as emoções dos ouvintes, melhor, para que o coração esteja bem preparadinho para o que vem na pregação. Finney que inventou isso aí. Ele inventou também o que ele chamava de o banco dos desesperados. Não tem nada a ver com o Silvio Santos. Era alguma coisa mais ou menos assim. Ele, com a sua capacidade, e ele tinha, de perceber certos indivíduos mais sofridos, ele chamava essas pessoas para frente, onde elas se direcionavam de um certo ângulo, que ficavam visíveis para o resto das pessoas que estavam ali ouvindo as suas pregações. E a jogada dele, que ele sempre tinha um músico com ele, é que quando esse músico estivesse lá tocando as músicas, e aquele pessoal sofrido já começasse a chorar, ter os seus corações ali emocionalmente levados à tristeza ou a algum tipo de melancolia, aquelas pessoas influenciariam as outras. E ao final de suas pregações, ele levaria muitos à frente, entregando suas vidas a Deus. Eu estava lendo um pouquinho do livro dele, e ele diz o seguinte, literalmente: avivamento é uma coisa humana. Avivamento da religião não é, ele diz isso, produto do sobrenatural, ou não é algo milagroso. Antes, diz ele, é algo que, com os seus devidos meios, acontece. Tem que acontecer. Claro que, ouvindo desse jeito, a gente já está mais vacinado, não leva essas influências de forma tão fácil assim. Mas, como eu disse a vocês, Finney influenciou muito a igreja com a ideia de que era possível mover os corações com as palavras certas, com a música certa, porque avivamento é coisa humana. No entanto, meus amados irmãos, o que nós vemos aqui não é isso. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus inspirado, está nos dizendo que, na verdade, a ação nos corações é uma ação do Senhor Jesus Cristo. E é Jesus, e somente Jesus, que pode acessar o nosso coração, acessar o nosso eu interior. E o instrumento que Cristo usa é o próprio Espírito Santo de Deus, que ele vai aqui chamar de o Espírito do Deus vivo. E não é despropositado, é a única vez que Paulo usa essa expressão dessa forma completa. O Espírito do Deus vivo. Por que ele está falando isso? Porque depois ele vai mostrar que a pregação dos judaizantes, que traz a lei como um meio de salvação, ela vem para a morte. As tentativas humanas de avivamento, mesmo que por um tempo possam surtir algum tipo de efeito, elas não são duradouras. E Finney é o maior exemplo disso. Todos os lugares que ele passou, que ele disse que teve avivamento, depois voltaram à mesma coisa. Mas a lei não tem poder de trazer a vida, mas a morte. Portanto, o Espírito do Deus vivo, diz Paulo, é o instrumento, é a tinta, é o carimbo, é a impressora que o Senhor Jesus Cristo usa para imprimir em nossos corações esta carta, que obviamente aqui é uma metáfora para a salvação. O que Paulo está dizendo, portanto, perceba bem o fio, é que a pregação da palavra, da verdade do Evangelho,
Portanto, a pregação daquilo que está claramente revelado nas Escrituras, ela é acompanhada pelo Espírito de Deus, numa obra do próprio Senhor Jesus Cristo, para alcançar os corações e transformá-los. E isso, diz Paulo, é evidência do seu ministério. A evidência, portanto, do seu ministério está nos frutos de salvação. Porque, meus amados irmãos, o ministério da pregação da palavra traz pecadores à conversão. Traz pecadores a se curvarem diante de Cristo. Aqueles que andavam trôpegos, inimigos de Deus, são acolhidos pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus. Cristo não usou tinta nem pedra, usou o próprio Espírito para neles escrever a sua salvação. É claro que, se não foi tinta nem pedra, isso também não pode ser apagado. É uma obra de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Meus amados irmãos, aqui a gente já pode entender uma verdade importante a respeito de nós mesmos. Que nosso serviço ao Senhor deve depender única e exclusivamente do Senhor. Entenda, de modo algum o apóstolo Paulo estará contrastando a sua história e o seu currículo, vamos dizer assim, entre aspas, secular, com a obra da graça de Deus, como que essas coisas estivessem em oposição. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai mostrar isso no decorrer da carta, dessa mesma carta que nós estamos lendo. O próprio apóstolo Paulo entende que a sua história está alinhada com a graça de Deus. E até mesmo a forma como ele nasceu, onde nasceu, as línguas que aprendeu, com quem estudou, foram direcionamentos do próprio Deus em sua infinita graça para preparar esse servo para pregar aos gentios, para pregar àqueles que o Senhor, por sua graça e misericórdia e sua soberania, havia desde os tempos antigos, desde a eternidade, escolhido, determinado no seu plano soberano, que nenhum de nós conhece, a não ser a própria Trindade Santíssima. Assim, meus amados irmãos, nós somos levados a perceber que o nosso ministério, isto é, o nosso serviço a Cristo, seja ele qual for, deve estar fundamentado na graça e na expectativa da obra de Cristo e não da nossa. Na certeza de que é o Senhor quem age. E para que isso não tenha nenhuma dúvida, para que isso fique claro para cada um de nós, o apóstolo Paulo continuou seu argumento. E agora ele diz que quem nos capacita é a graça de Cristo. Se os frutos do nosso ministério evidenciam quem somos, e esses frutos, na verdade, são ações do próprio Senhor Jesus Cristo, quem nos capacitará para esse serviço é o próprio Jesus, mediante sua graça. Veja o versículo 4 e 5. E é, diz Paulo, por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Olha a clareza do argumento de Paulo. Nós não buscamos de modo algum com confiança a arrogância. Na sexta-feira, no culto das 7 palavras, eu usei essa ilustração. Mencionei que muitas vezes confiança pode ser confundida com arrogância. E o motivo é simples. Se você tem a confiança em alguém,
a ponto de estar tão certo daquela coisa que a pessoa fez, alguém pode dizer: rapaz, você é muito arrogante. Foi o caso de um professor de filosofia que eu vi uma palestra, e esse professor de filosofia disse que tinha na pandemia lido as Institutas de João Calvino. Eu tenho minhas dúvidas que ele tenha feito isso, mas isso é uma outra questão. O ponto é que ele disse que Calvino era muito arrogante. Por quê? Porque todas as vezes que Calvino menciona a igreja, ele diz: nós da igreja, nós que somos os eleitos de Deus, nós que somos do povo de Deus. Ele diz: como é que alguém pode se achar assim? O problema, no entanto, do raciocínio desse professor é que ele não percebeu que Calvino, e eu estou mencionando Calvino porque ele mencionou, mas isso poderia ser para qualquer dos servos de Deus, inclusive Paulo. É que a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, e não está. Nossa confiança está em Cristo. E meus irmãos, se em Cristo temos salvação, por que haveria eu de questionar a minha salvação, se estou certo de que aquele que me libertou do império das trevas, aquele que morreu por mim na cruz, derramando sua vida, me trouxe redenção? O que mais eu poderia dizer senão que sou filho de Deus? O que mais eu poderia dizer senão que sou de fato um servo do Senhor? Não há arrogância nisso, porque não fui eu que fiz nada. É isso que Paulo está dizendo. Não que nós acreditemos que a confiança esteja em nossa própria força ou obra, mas a confiança está em Deus por meio de Cristo. Porque uma vez que eu tenho Cristo, uma vez que Cristo imprimiu no meu coração o Espírito Santo de Deus, não há o que duvidar. Eu posso confiar porque a obra é dele, não minha. Porque afinal de contas, se dependesse de mim, eu estava destinado ao inferno. Mas Paulo diz: nele, por meio de Cristo, nós temos confiança em Deus. Não na nossa capacidade. Aqui mais uma vez somos levados a lembrar. Paulo não está esquecendo de todo o tempo de estudo e preparo que ele teve para ser quem ele é, mas ele está considerando que tudo isso é menor, porque tudo isso é obra da graça de Deus. Foi o próprio Deus quem o capacitou, e é Deus quem nos capacita. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Não é você quem vai se capacitar para servir ao Senhor. É Deus. É Cristo quem nos capacita. Quando estava na estrada para Damasco, Paulo teve aquele encontro com Cristo que o chamou para ser dele. E como eu já disse outras vezes, eu não sei qual é a sua estrada para Damasco, como foi esse encontro com Cristo, o seu chamado ao Senhor, mas o fato é que a partir do momento que nós somos chamados por Cristo, Ele mesmo é quem nos capacita para a boa obra. E a obra é dele. O fruto é dele. O evangelho é dele. Tudo é dele. Por isso, queridos, quando nós muitas vezes negligenciamos o nosso chamado para servir ao Senhor, o que no final das contas nós estamos dizendo, preste bem atenção, é que ou que Cristo não nos capacitou e portanto não somos dele, ou que, tendo nos capacitado, nós negligenciaremos aquilo que Ele nos preparou para servir. E deixaremos de lado isso. As duas coisas são péssimas. As duas coisas apontam para problemas sérios em nosso coração. Contudo, Paulo lembra: confiamos na obra de Deus. Não nós mesmos, mas Ele quem nos capacita. A nossa capacidade vem de Deus, é obra da graça. E para concluir, meus irmãos, versículo 6
que tem sido usado à torto e à direita para falar coisas que absolutamente nada tem a ver com o texto. Encerra esse trecho que nós estamos expondo nessa noite, nos levando a considerar que o nosso serviço na capacidade ou na capacitação de Cristo nada mais é do que apontar para a mesma graça que nos capacita àqueles que ainda não têm essa graça. Confiar na graça para pregar a graça de Cristo. Versículo 6 diz assim: o qual, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas usarem esse versículo como um testemunho da ignorância. Veja só, esse negócio de estudar doutrina, esse negócio de estudar teologia, isso é coisa errada, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como os irmãos já devem ter percebido aqui, não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Absolutamente nada a ver. Nada. Nem a menor condição de se chegar a esse entendimento com o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo não está falando sobre estudar a Bíblia. Paulo não está falando sobre se aprofundar em teologia ou ir para o seminário. Paulo está falando sobre um problema grave e severo na igreja. Sobre quem pregamos quando pregamos. Ou de forma mais clara, qual o fundamento da nossa redenção? E o problema, meus amados irmãos, como eu já disse a vocês, é que havia já na igreja de Corinto pessoas que tentavam dissociar a graça para uma manifestação de uma obra humana por meio exatamente desses sinais da lei, dos símbolos dos judeus. E portanto, o apóstolo Paulo, para entrar no seu assunto, ele vai continuar sobre isso. Vamos ver no próximo sermão, se Deus assim permitir. Passa agora a tratar do problema em si. Perceba, ele refutou a ideia da sua necessidade para recomendação de uma carta, provando que eles mesmos são evidência suficiente. Segundo, ele mostrou que não há orgulho ou arrogância da parte dele, apenas a convicção de quem o chamou e de quem o capacitou para pregar e os frutos que se seguem disso. Mas agora, em terceiro lugar, Paulo vai mostrar que tudo isso, no final das contas, vai redundar no grande conteúdo da pregação do Evangelho. Porque o problema desses homens que estavam enganando a igreja não era exatamente a estratégia de dissuadir a autoridade de Paulo, de enganar com respeito àquilo que Paulo ensinava, de tentar minar a autoridade do pastor Paulo para com sua congregação. O problema não era exatamente esse. É um problema, mas é uma coisa pior. Era o que eles ensinavam no lugar. Eles ensinavam a presença da lei como meio de salvação. Mas Paulo diz, não é assim. A força da salvação não está na obra da lei, mas no poder do Espírito. Porque nós mesmos, diz Paulo, somos ministros de uma nova aliança. Os irmãos sabem, nós temos a Bíblia que é dividida em duas partes, chamada de Antigo ou Primeiro Testamento e Novo ou Segundo Testamento.
A palavra testamento, no grego diatheke, ela no hebraico, berit, tem a ideia não apenas de um testamento como que alguém que escreve as suas palavras de desejo com respeito à sua herança após sua morte. Tem a ver com isso. E nós somos herdeiros de Cristo porque Ele morreu, ainda que tenha ressuscitado. Estamos celebrando hoje, domingo é dia de ressurreição. Mas também porque o próprio Deus, que é um Deus da aliança, fez um pacto em que Ele se comprometeu consigo mesmo de derramar graça sobre nós, mediante seu Filho Jesus, e não por meio da obra humana, porque se assim dependesse, nós não manteríamos esse pacto. Vemos isso no início, já na revelação, como isso se dá lá no Antigo Testamento, mas agora de forma mais clara. Por isso que Paulo diz, nós somos ministros de uma nova aliança, ou poderíamos dizer, de uma nova administração, dispensação dessa aliança, porque somos de fato aqueles que anunciam a graça, não por obra de uma letra. Que letra? Da lei. A lei como fator externo, a letra da lei como manifestação externa para a salvação, portanto da obra humana. Ele está dizendo, nós não somos ministros da obra humana, da salvação pelos meios humanos, mas pelo poder do Espírito. Por quê? Porque da obra humana, da lei, do exterior, só resta a morte. Do que depender de nós, estamos fadados ao inferno. Do que depender dos nossos próprios méritos e esforços, do que depender daquilo que nós conseguimos com a força do nosso braço, é morte. No entanto, diz Paulo, o nosso ministério é outro, é do Espírito que vivifica, é da obra do Espírito que traz salvação, porque muda a nossa natureza. Entenda, a lei do Senhor, a lei que nos traz a morte, ela não é errada, pelo contrário, ela manifesta o querer, a vontade de Deus. O problema somos nós, que somos incapazes de cumprir essa lei. O problema somos nós, que somos rebeldes. O problema é o nosso coração. Por isso, essa obra vem para nos transformar lá dentro da alma. Mudar o nosso coração, mudar quem nós somos, mudar nossa relação com Deus, para que nós, em vida espiritual, possamos realmente viver segundo o querer de Deus. O nosso ministério da graça, pela graça, na capacitação da graça, é o ministério do Evangelho. Amados irmãos, a nossa vida é toda pela graça. O que Paulo, portanto, nos ensina é que é tudo graça. É graça do começo ao fim. É da graça do Senhor que recebemos o chamado, a capacitação, a própria pregação. Pregamos a graça, a transformação que é obra da graça, a graça que nos leva à obediência, é graça de Cristo, é graça sobre graça, é graça, sempre pela graça,
e nunca pelos méritos dos homens. Nunca por meios humanos, nunca por características daquilo que nós comemos, daquilo que nós nos vestimos, da forma como falamos ou praticamos, mas por causa da graça de Deus. Isso não significa, é claro, que essa graça não nos transforme a termos uma vida em conformidade com o querer de Deus. Pelo contrário, uma vez que é a graça e não somos nós, essa graça nos transforma, nos muda e nos faz querer viver a nova vida dessa graça, dessa aliança. Portanto, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser um testemunho dessa graça. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser um ambiente legalista, onde nós somos levados a considerar as coisas simplesmente pelos seus méritos, pelo seu currículo. Não. É da graça do Senhor. É a forma como Deus age, é a forma como Deus quer. Eu não poderia estar aqui pregando aos irmãos se não fosse a graça, porque eu não sou digno. Nós, na verdade, nem poderíamos estar aqui no que chamamos de culto a Deus, porque quem de nós pode levantar a mão e dizer: estou pronto para cultuar a Deus pelos meus méritos? Não. Por isso o que fazemos aqui nada mais é do que uma manifestação de gratidão da graça de Deus. Nessa noite, meus amados irmãos, talvez você tenha vindo para cá com o coração pesado. Pesado talvez porque você se sinta indigno, merecedor. Pesado porque talvez o dia ou a semana tenha sido uma semana difícil. Que você se sente totalmente desprovido do amor de Deus. Mas nessa noite nós podemos ser encorajados a vermos que obra maravilhosa de Cristo em nosso favor. E que obra maravilhosa Ele nos chama a fazer por meio dEle, na capacidade dEle, para pregarmos sobre Ele àqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não se dobraram diante dessa graça. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque é tudo pela tua graça. Toda a nossa vida está em ti, Senhor. E é a tua graça e somente por meio dela que nessa noite nós podemos nos achegar a ti, ó Senhor. Deus misericórdia. Que realmente possamos estar certos daquilo que fizeste em nós, em Cristo. Confiados em Ti, Senhor, e capacitados por Ti, preguemos a Tua palavra. Possamos anunciar o Teu Evangelho. A nós mesmos, em primeiro lugar, para lembrarmos daquilo que é real, verdadeiro, que vem da Tua palavra. Como também há aqueles que não Te conhecem. Aqueles que ainda não Te ouviram. Prepara-nos, ó Deus. Capacita-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.